Abra a sua Bíblia, pega aí a tua Bíblia, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, os temas sobre o que Cristo falou, capítulo 7, seguindo ainda o mesmo capítulo, agora versículo 24 ao versos 27. O subtítulo chama Os Dois Fundamentos. Ele diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você sabe que quando você lê uma parábola, a parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida, é a parábola da construção de uma casa, esquece que ele esteja falando de parede, esteja falando de bicho, de dracma. Ele está falando de gente, está falando de pessoas. Quando ele fala no verso 25, caiu a chuva. Essa chuva não é chuva. A chuva aqui são situações, são transtornos da vida, né? Diz que transbordaram os rios, perdas, divórcios, mortes, e sopraram os ventos, casamento de 10, 20, 30 anos, acabou. Filhos correndo para o homossexualismo, para as drogas, são transbordar, o vento soprar, deram com ímpeto. Quer dizer, as coisas acontecem com pessoas para atingir a gente, ou seja, um filho nas drogas, na bebida, no homossexualismo, quer dizer, para atingir a nossa vida, né? Deram com ímpeto contra aquela casa é eu, é você que é essa casa, sabe? Um acidente, uma perda, um casamento de 50 anos, a pessoa fica viúva, não sabe o que fazer. Então tudo isto, a tua vida tem que estar sobre Cristo, o teu fundamento tem que ser Jesus, a tua mente tem que estar nele, teus projetos tem que ser dele, a tua vida tem que ser direcionada por ele. Então diz que caiu a chuva, porque for edificada sobre a rocha, passou por perda, passou por enfermidade, passou por doenças, passou por divórcios, passou por traição, por abandono, passou por um monte de coisa. Ele está falando aqui, porque for edificada sobre a rocha, uma casa, uma vida que está pautada no que Papai Deus ensina, uma vida que pratica essas coisas. Até aqui, que à noite nós vamos falar de quem não pratica. Senhor Jesus, obrigado por Senhor nos orientar mais uma vez sobre as tuas doutrinas sagradas. São sagradas e nós vamos absolver na nossa mente, nós vamos proteger a nossa casa, que é a nossa vida, com esta palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, e ela não volta vazia. Deus usa a minha vida como um semeador nesta hora, em nome de Jesus. E a igreja de Jesus diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, povo que foi comprado pelo sangue de Jesus, que o maligno não pode tocar, porque você está no esconderijo do Altíssimo. Praga não te alcança, peste não te alcança, palavra de maldição não chega perto de você, porque vocês são de Deus, e vocês já têm vencido os falsos profetas. Então nós estamos falando sobre todo
aquele que ouvem estas minhas palavras. No versos 24, ele fala sobre ouvir, ouve ou ouvir, né? Vai lá, irmão, tem aí? Ouvir significa escutar com atenção. Aí desculpa qualquer coisa, mas eu tenho que dizer, preste bastante atenção no que eu digo aqui, para depois não dizer o que eu não disse. Porque há um problema não sei se é de delay, né? A palavra sai aqui até chegar aí, não sei se ela vai sendo picotada até entrar nos teus ouvidos, porque isto é muito problemático. Eu já fui confrontado, ela não está aqui, uma senhora, estava vindo aí, sumiu. Mas que o senhor falou na rádio, que o senhor disse que o senhor não atende ninguém, que o senhor não fala com ninguém. Eu nunca disse isso. Então, ouvir significa escutar com atenção. Então, uma das maneiras de você se proteger, em qualquer assunto que você estiver numa roda, ou alguém te compartilhar, por isso que fofoca é do demônio. Porque alguém conta uma fofoca, quando você vai contar, você vai multiplicar a fofoca. Igual o rapaz pegou um peixe, do lado do grupo, todo mundo viu o peixe, ele pegar e pegou um peixe desse tamanho. Aí quando ele passou para o lado de cá, o pessoal perguntou, como é que foi, e o peixe que você pegou? Ele falou, desse tamanho. Então eu falei, do lado de cá que as pessoas viram o tamanho do peixe, ele não pôde mentir, mas quando do lado de cá, ele falou, desse tamanho, o rapaz falou para mim, tá vendo, pastor? Olha o tamanho do peixe, já aumentou. Então você vê. Então ouvir significa escutar, não tenha pressa. Não tenha pressa. Por que as pessoas ficam com tanta pressa de ler? Você não se escuta quando você lê, você não se escuta, leia e medita. E depois você fala. Porque às vezes pessoas vêm, me arguir, ou me corrigir, ou me disciplinar, ou me ensinar, eu estou aqui para aprender. Quero que escute direito, porque ouvir significa escutar com atenção. Você dá os teus ouvidos e preste bastante atenção, não é só deixar a palavra entrar aqui e a tua mente está com outras coisas rodando dentro dela. Então, ouvir significa escutar com atenção. Depois de escutar com atenção, compreender o que você ouviu. Principalmente, obedecer o que você ouviu. Esses são sinônimos. Sinônimos são dar atenção. Por que acontece briga com casais? Porque às vezes não aconteceu nada, se ouviu picotado, se ouviu, não ouviu tudo. Aí a pessoa ouviu uma palavra que foi dita de uma maneira, às vezes, eu tenho minhas filhas, que às vezes elas dizem, o senhor fala muito duro, isso é muito duro. Eu falei, é o meu jeito de falar, não é que eu seja duro, é o meu jeito de falar. Então, hoje eu tenho procurado até diminuir o timbre da minha voz, não sei quem já notou que eu tenho mais, respirando mais, porque se a minha voz causa pavor, como a irmã falava aí, que quando me ouviu tinha pavor da minha voz, então eu estou tentando não deixar com que a minha voz seja um empecilho para as pessoas ouvirem. Então, quando você pensa em ouvir, que foi a frase de Jesus, todo aquele, pois, que ouve, que escuta com atenção. Qual é o perigo que eu vou correr se eu não atender isto? Ou qual é o perigo que eu vou correr se eu atender isto aqui? Se eu obedecer isto, qual é os benefícios que eu terei em obedecer? E qual é o prejuízo que eu terei se eu não obedecer? Primeiramente, você tem que
acreditar, espero que todos aqui acreditem, que nós temos em nossas mãos é a palavra de Deus. Todos aqui acreditam? Se não acreditam na palavra, né, então se retire, vai para outro canto, porque não tem como você querer mostrar a verdade para uma pessoa. Por exemplo, você vai mostrar a verdade para o espiritista, para o espiritismo, para a pessoa do espiritismo, elas têm outro livro, elas não têm a Bíblia. Você vai mostrar a verdade para os testemunhos de Jeová, eles têm os livretos dele. Então a gente tem que tentar ajudar as pessoas que seguem o mesmo raciocínio de fé, aquilo que saiu da boca do nosso mestre. Então, olha o que ele diz: ouve estas minhas palavras e as praticam. Cadê, irmão? Praticam, é isso? Ouve as palavras e as praticam. Cadê? Praticar, no contexto bíblico, significa obedecer e agir segundo os ensinamentos de Jesus e da palavra de Deus, e não sendo apenas um ouvinte. Infelizmente, as plateias das igrejas, espero que aqui tenha bem poucos que só gostam só de ouvir e vai para o outro lado, né? Nós estamos falando aqui, terminamos aí nas sãs palavras de Cristo sobre os falsos profetas, né? E há pessoas que continuam seguindo os falsos profetas. Aí eu tenho que ir lá, que lá tem uma oração, a oração de lá é diferente. Eu vou até lá no evento aos pés da cruz, porque lá nos pés da cruz eu vou resolver a minha vida. A sua vida não está resolvida porque você ouve, não pratica. Ninguém precisa como Jesus falou, eles vão dizer, ele está ali, está acolá. Não está, ele está em você, é Cristo em nós. É Cristo em nós. Então lá, segundo bíblico significa obedecer, agir segundo o ensinamento de Jesus e da palavra de Deus, não sendo apenas um apreciador, um bom ouvinte. Tem gente que é um bom ouvinte. Você conversa, não reclama, não debate, não balança a cabeça, não faz boca torta, não vira o olho, mas não obedece. Já tem gente por outro lado que não balança a cabeça concordando, faz cara feia, vira os olhos, mas quando ele pensa, ela faz o quê? Obedece. Exercer, trabalhar, executar, desempenhar, seguir. Então, vamos voltar lá para ouvir. Todo aquele que ouve, escuta, atende, considera. Vamos ver aqui 4 passagens em João 4. Põe lá, irmão, para mim. João 8, 43 a 47, depois do versos 51. João 8, 43 a 47. Qual a razão que não compreendeis a minha linguagem? Porque sois incapazes de ouvir, viu? Ouvir. Tem gente que é incapaz de ouvir, quer dizer, não é que ele não ouviu, ele não entendeu. Deus não deu a ele o entendimento, mas há pessoas, não é que Deus não deu o entendimento, porque a pessoa não ouve, às vezes está dormindo no culto, às vezes está com o celular, querendo saber alguma coisa lá, respondendo mensagem, ou olhando outro texto na Bíblia, aí não ouve o que Deus está falando. O que Deus está falando é agora, não é o que você está olhando na tua Bíblia, ou você pesquisando no teu celular, é o que Deus está falando é agora que Ele está falando para nós aqui, porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Então tem gente que é incapaz. Por quê? Vós sois do diabo
que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, jamais se obedeceu à verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e ele é pai da mentira. Quem é de Deus, olha aqui, quem é de Deus, tem alguém de Deus aqui? Então ele diz, quem é de Deus, qual é a reação de quem é de Deus? Ouve as palavras de Deus. Mas você acha que é só ouvir que já demonstra que isso é de Deus? Esse é o primeiro passo, porque ele fala, quem é de Deus ouve, quem é de Deus vai receber o entendimento da palavra. Quem é de Deus vai receber o entendimento, não é ouvir, você tem que receber o entendimento. Cara, se eu não praticar, qual é o meu prejuízo? Lá no Antigo Testamento, Deus falava assim, ó, eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Quem já leu isso? Ele ainda fala assim, ó, escolhe a vida para que viva. Ele ainda dá a dica, escolhe a vida, porque se ele deixar a gente escolher, nós vamos escolher a morte, porque nós estamos, de que jeito? Mortos. Um morto escolhe morte. Então olha lá, quem é de Deus ouve as palavras, por isso não me dás ouvidos, ou seja, os teus ouvidos não conseguem captar a mensagem. Captou a mensagem? Captar a mensagem. Tem gente que ouve, mas não capta a mensagem. Meu Deus, olha o prejuízo que eu terei. Não, eu já consigo ver o prejuízo se eu fizer algo que Deus não quer que eu faça. Eu já sei o prejuízo. Eu sei o que eu vou passar. Que eu já passei tantas coisas ruins por não obedecer. Isto não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. 5:1, né, agora, né? 5:1, 48, 51 agora. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, olha a recompensa de obedecer. Essa palavra guardar quer dizer obedecer a palavra. O que eu terei de recompensa, pastor? Não verá a morte. Ele não falou que não verá morte física, ele falou de uma morte. Como é que você vai falar da Bíblia para alguém que não acredita na Bíblia? Sobre que há uma morte física e uma morte eterna. Voltemos agora, vamos lá para João 10:27. João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Isto aqui é praticar. Quando ele fala, quem ouve a minha palavra e pratica, elas me... Então, quer dizer, seguir quer dizer praticar o que está escrito. Tu não terás resultado, eu não terei resultado na minha vida, se eu não obedecer, irmão. João 12, 47 e 48. João 12, 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Por que Jesus falou que ele não julga? Porque ele veio como juiz. Ali, ele estava como juiz ou estava como um salvador? Então, um salvador não pode julgar, mas olha lá. Porque eu não vim para julgar o mundo. Quando ele veio em carne, ele não veio para... E sim, ele veio... O que salvou? Ele teve que morrer para salvar. Então, ele veio para salvar. Então, ele cumpriu o mandato dele. Você também tem que cumprir o seu. Ele cumpriu o mandato dele. Ele veio para salvar, não veio para julgar. Agora, 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras,
tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará em que dia? No último dia. Então a palavra que julga, essa manifestação aqui, Cristo na carne, Cristo cumprindo o papel dele como homem para resgatar os homens. Por um homem entrou o pecado e por um homem entrou a justificação. João 18:37. João 18:37. João 18:37 diz: então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouvem a minha voz. Às vezes a gente quer enfiar a verdade em quem não é da verdade. Não, eu gosto de uma mãe de santo, eu gosto de um pai de santo, eu gosto de uma bruxa, sabe, que ela vai lá, ela começa a embruxar lá nas redes sociais. Eu adoro, eu gosto. Você lembra daquela pessoa? Eu gosto. Tem gente assim. Eu gosto do bispo, o bispo, sabe, os 7 castiçais, eu gosto. Aí, claro, tem que gostar dessas porcarias mesmo. Quem não gosta da voz de Jesus, gosta dessas porcarias mesmo. Então vamos aí para o prejuízo, né? Vamos lá. Ouvir versus praticar. Jesus enfatiza que não basta apenas ter conhecimento intelectual ou concordar com os seus ensinamentos. É aquilo que eu falei. Está pregando, a pessoa está, amém, glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus. Mas sai daqui ou sai das congregações, faz tudo diferente. Então, não adianta você ter um conhecimento intelectual somente, ou concordar com os seus ensinamentos. A verdadeira sabedoria, a verdadeira prudência, está em colocar em prática o que foi ouvido. Então ele está dizendo aqui, Mateus 7:24. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as praticam. Já vimos, ouvir, prudente, diz que chama essa pessoa de prudente. Põe ali, irmão, para mim. Prudente. O que é um prudente? Prudente. É prudente. Não é prudente, não. É prudente. Olha lá, o que é, ó. Pastor, é prudente? Não, não é prudente, não. Prudente é um adjetivo para quem age com cautela, com sensatez, com moderação, pensando nas consequências antes de tomar atitude. Isso aqui é muito bom, irmãos. Às vezes a pessoa vê, eu quero ir num culto onde o pastor grita com o demônio e tira a doença da minha orelha, tira a doença do meu pé. Irmã, se você agir com prudência, a doença, ela vai correr da tua vida. Ela não terá espaço. A gente que dá espaço para tudo que é mal, a gente dá espaço. Porque a gente alimenta. Como é que a gente alimenta? Falando dela. A gente alimenta falando da desgraça. Cara, tem hora que você não aguenta de ouvir tanta desgraça de manhã até noite, você não aguenta. Você tem que falar, para, por favor. Para, você é de Deus, já venceste tudo, calma, para, respira. Então são pessoas que elas acumulam sabedoria, acumulam conhecimento, mas são zero de ações, de prática. Você conversa, conhece da Bíblia tudo, não? Você vai falar, não, já sei. Por isso que eu não falo, quem sai daqui, eu não vou atrás. Não vou atrás, não foi eu que tirei. Quem sai daqui e vai embora, não vou.
Porque se a pessoa teve perna para tomar atitude para ir, ela tem que ter perna para tomar atitude para voltar. Ou voltar para outra congregação que volte, e vá para qualquer canto. Se a ovelha vai ter que seguir a voz do bom pastor. Se não seguir a voz do bom pastor, porque é porco ou é cão. Não sou eu. Aí a pessoa me olha com raiva, achando que é eu que chamo a pessoa de cão. O senhor não pode falar que aquele pessoa é cão. Eu não estou falando, é a Bíblia quem diz, quando a pessoa volta para esses movimentos que estavam anteriormente. Por isso que a Bíblia diz, quando o espírito imundo sai do corpo e, depois ele volta, a casa está como? Vazia, ornamentada. O que faz? Se uma casa está vazia, porque nunca esteve cheia. Não tem como eu ser cheio do Espírito Santo, eu me desviar e o demônio entrar e me fazer tudo o que eu fazia. Não tem como. Então eu faço com consciência, eu estou apenas cedendo a minha carne. Eu estou apenas dizendo, eu quero te agradar. Eu quero fazer o que você gosta, porque o que você gosta, eu gosto. Entendeu? A gente gosta, a nossa carne gosta. Não tem como não gostar. É bom, é prazeroso. O pecado é prazeroso, mas tem consequência. O pecado é a desobediência. Então, consequência antes de tomar atitude. Passa. Acabou? Sinônimos: prudente quer dizer alguém ajuizado, acautelado, cuidadoso, moderado, seguro, sensato, né? Cuidadoso, cauteloso, prevenido, ponderado, sensatez, refletir, né? Ser uma pessoa moderada. Então, quando ele fala, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa. Ele não esqueça de construção de paredes, mas ele usou essa metáfora para falar com as pessoas que estavam lá à sua volta. O que é essa casa? É a tua vida, é você. Você é uma casa, teu filho é uma casa, tua filha é uma casa, teu marido é uma casa, tua mãe é uma casa. Cara, não é uma casa só. Você não, a sua casa não é a tua mãe, o seu genro. Você é uma casa. Você é uma casa. Sabe o que eu estou dizendo? Cuida da tua casa, cuida da sua vida. Então tem gente, meu marido estragou a vida, eu vou estragar a minha também. Ele estragou a casa dele. Quando uma casa não é bem construída, eu sempre coloco o exemplo da minha casa. Demorei 300 anos para fazer. Mas o pedreiro falou, para que vai colocar um ferro desse tão grosso? Você vai fazer 3 andares aqui, 4 andares, 5 andares? Eu falei, não, só 2. Por que tão grosso? Eu falei, porque eu vou morar com a minha família. Mas qual é o problema? Esse fininho aguenta? Eu falei, se não aguentar, quantas que caem aí com esse fininho? Ou amanhã ou depois eu penso em construir alguma coisa em cima, aí eu vou fazer o quê? Vou construir acreditando na sorte, porque você vê um monte de prédios desmoronando por causa de quê? Porque as suas bases podres. Então, mas ele não está falando de casa, ele está falando de vida, ele não está falando no versículo 25, de chuva, ele não está falando de rio transbordando, ele não está falando de vento soprando, ele está falando de situações que vêm contra a nossa vida, porque se nós não tivermos, o que está acontecendo no Brasil, tem um monte de gente desesperada. Irmãos, a minha vida, eu tirei do meu controle e passei para Deus. Eu não tenho mais controle. Se eu pegar a minha vida, eu faço besteira. Então eu deixei Ele me guiar. Seja feita a sua vontade. Eu vou fazer o que eu posso fazer. O que eu não posso fazer,
eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu só vou fazer o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que cuidar da minha casa. Minha casa é minha vida. Porque as situações vão vir sobre a minha casa, sabe? Situações eu vou passar, notícias, crises, problema com filho, com neto, com mãe, com irmãos. Então, esta simbologia aqui de transbordar, chuva cair, rio soprar, vento soprar, rio transbordar, diz que bate com ímpeto. Então, às vezes a coisa vem com tanta violência sobre nós, né? Do nada você não espera daquele, pá, acontece aquela coisa, está todo mundo bem. Você acha o quê? Quando minhas filhas sempre vêm para as congregações, minha pequena, minha mais velha, foi criada dentro das igrejas, minha nova dentro da igreja. Você acha que quando não quiseram mais acompanhar a palavra de Deus, não é a minha, é a palavra de Deus, quando não quiseram mais acompanhar, se a minha vida, a minha casa não estiver assim, numa rocha, eu também não, sabe que você está certa, filha, vamos botar para quebrar, porque a vida passa rápido, vamos cair na gandaia, sabe, precisar de negócio de igreja, né? Igreja, coisa, a minha casa, irmão, eu sou responsável por essa casa aqui, você é responsável pela sua casa, o que você vai colocar para fortalecer a tua casa, qual é o alicerce que você preparou, qual é a estrutura que está lá embaixo, as bases da tua vida, porque o vento vai soprar, do nada, irmão, nunca espere que vai ficar tudo bem, às vezes a gente fica navegando, que parece que a maré vai correr, o vento sudoeste não chega, só fica o oeste, que o sudoeste é o pior, aí de repente vem o sudoeste bate, diz que esse vento, ele bate com ímpeto, com força, vê quando está ventando, a janela fica, você fica, vai cair, vai arrancar a janela, e meu telhado está por cima está por cima, vai arrancar, não é assim, o pavor, por quê? Foi mal construída. Eu fiz uma casa no alto, muito vento corre, o que eu tenho que fazer? Se eu não quero que o vento bate na telha, o que eu tenho que fazer com a telha? Esconder, gasta mais um pouquinho? Gasta, mas eu estou protegendo sobre um vento que pode vir, que a telha que tiver com a beirada do lado de fora, é mais provável ela ir embora do que a minha que está escondida. Gastou mais dinheiro, gastou mais tempo, o que a gente não quer fazer? Gastar, principalmente dinheiro, tempo, a gente não tem tempo, a gente tem tempo para besteira, a gente senta, vê novela, vê televisão, vale a pena ver de novo, ver jogo, ver não sei o que, a gente tem, para besteira a gente tem tempo, só não tem tempo para edificar a nossa vida, a nossa casa sobre a rocha, nos alimentando, nos protegendo das vozes mentirosas que surgem todos os dias você vai ouvir vozes mentirosas, a voz do homossexualismo, do advento dessa liberação das drogas. Estava conversando com meu irmão aqui, Alpídio, há 60 e poucos anos atrás, a nudez, né, era, como é que dá o nome? Ficar pelado na rua, pudor, tentado ao pudor, era crime, quem lembra disso? Não lembra disso? Só tem garotinho aqui, né? Tentado ao pudor, era crime. Adultério era crime. Então a gente tem que estar com a nossa vida na rocha, porque se a gente escuta essas coisas achando que tudo é normal, cara, tá assim, eu sou homem,
macho e fêmea, mas eu me sinto mulher, sabe? Eu me sinto mulher. Então, se eu me sinto mulher, eu posso invadir o lugar das mulheres. Então, se a gente não tiver com a nossa casa sobre a rocha, a gente vai falar assim: sabe que ele está certo? Você sabe que ela está certa? Ela é mulher e ela se sente homem. É engraçado, eu nunca vi uma mulher que se sente homem, mas ela não se traveste de homem, né? Ela só se sente homem e no banheiro de mulher, de homem. Mas o cara que se sente homem, se sente mulher e quer invadir o banheiro da mulher. Estava ouvindo uma reportagem que dentro dos presídios, os caras, ele é homem, mas só que ele se sente mulher, traveco, aí quer ficar no presídio das mulheres e está engravidando as meninas todas lá na marra. E está lutando, as lutas desigual, competindo, só porque ela se sente uma mulher, competindo com mulher, ganhando todas. Então, se a gente não tiver com a nossa vida sobre a rocha, nós vamos acreditar que isso está certo, irmão. Nossos princípios de Deus estão se evaporando. Então, por isso que é necessário, é urgentíssimo a gente nos apegarmos aos ensinamentos sempre da palavra. Não remova os marcos, os alicerces, porque isto vai te poupar lágrimas, vai te poupar. Não, mamãe, agora eu não quero, me decepcionei com um homem, arrumei aqui uma namorada. Deus que me livre, sabe? Se isso acontecesse comigo, eu não ia ficar com ódio da minha filha, nunca. Eu só ia falar só assim, ó: nunca vá na minha casa com essa criatura de mão dada e se beijando. Não entre na minha casa. Minha casa é um lugar da glória de Deus. Ah, mas não pode, é homofobia, homocicria, não sei o quê. É uma palhaçada. Então, tudo isto que nós estamos vendo aqui, se a nossa casa não estiver sobre a rocha, a gente vai começar a dizer que eles estão certos. Eles estão certos. Sabe, o mundo gira, o mundo evolui, chama isso de evolução. Um homem que se sente mulher, uma mulher que se sente homem, sabe, e o pai, sabe, não, está tudo certo, vamos passear todo mundo, sabe, é tua namorada, deixa para lá, glória a Deus, pelo menos tu arrumou alguém. A gente está perdido, se a gente deixar a nossa mente encaixar nisto, a nossa vida não está realmente na rocha. A Bíblia diz que você tem que reprovar as obras infrutíferas das trevas. Isto são coisas de trevas. Trevas é do demônio, é coisa do diabo. E na minha vida não tem. Não tem, na minha casa não tem, sabe, na minha família não tem, sabe, eu não recebo. Não recebo, está quebrada essa maldição, está quebrada essa coisa, quebra isso na tua casa também. Não, a pessoa está acostumando, irmão. Estava voltando de uma pescaria, passei no barco, aí eu olhei outro barco assim, barco de passeio, devia ter uns 30 homens, tudo se beijando. Todo mundo tirando foto, olha, que lindo. Cara, se a gente tem o Espírito Santo, essas coisas tem que nos irritar, essas coisas tem que ser reprovadas, são obras das trevas, nós temos que ter repúdio por essa, não quero isto, não recebo isto, eu declaro quebra dessa praga no Brasil, quebra dessa maldição no Brasil, em nome de Jesus. Deus criou macho e Deus criou fêmea. Glória a Deus. Mas a gente, às vezes, nos curvamos. Sabe o que se fala? O que tem? Qual é o problema? Não há problema. Isso se chama o transbordar, isso se chama o vento soprar, isso se chama, sabe, dar com ímpeto contra a nossa casa.
Do nada acontece, não quero mais saber de Jesus, não quero mais saber de ser, sabe, de estar casado, agora, eu quero outra vida. Não, está certo, ela está certa, ele está certo, sabe, ele está certo, na convicção dele, é o problema dele. Você tem que proteger a tua casa, você tem que proteger. Sabe que eu estou falando de casa? Eu estou falando você, se proteja do outra casa, se proteja da outra. Como que aquela outra casa vai agir? Não é teu assunto, o teu assunto é com você. Você não é responsável pelo outro, você é responsável por você. Você não é responsável pela tua mulher, pelo teu marido, pelos teus filhos, pelo teu neto, você é responsável por você. Está entendendo, igreja? Estamos entendendo? Eu estou entendendo. Igual o profeta, estou entendendo, Senhor, estou entendendo. Quer que eu diga isso, Senhor? Estou entendendo. Bruxo, feiticeiro. Então, irmãos, essa é a nossa ouvir e praticar. Alicerce na rocha. A rocha simboliza a obediência aos ensinamentos de Cristo. O próprio Cristo como base sólida. Construir sobre ele significa fundamentar uma vida em valores eternos e imutáveis. Nós somos cristãos, nós temos valores que ninguém pode remover, esses valores da nossa vida. O que é errado. Não seja conivente com erros, não tape o sol com peneira. Diga, você ama alguém quando está fazendo errado, diga, tu está errado. Não fica com medo de se não, se eu bater de frente, ela não vai mais gostar de mim, não vai mais querer estar comigo. Ai, irmã, Jesus batia de frente, Paulo batia de frente, Moisés batia de frente, os homens de Deus, as mulheres de Deus batiam de frente. Só nós que somos um bando de frouxos, de covardes, não queremos fazer nada para não bater de frente. O que está errado, está errado. A minha vida está em Jesus. A tua vida está em onde? Nos espíritos, nos guias, no catolicismo, no budismo, no Sanchenoé, no Hare Krishna. Tua vida está onde? No testemunho de Jeová, no adventismo? A minha está na rocha, nos ensinamentos, na base sólida, porque diz que vai bater com ímpeto, vai doer. A gente tem que estar preparado. A casa representa a vida da pessoa, seus projetos, sua família, sua fé. As tempestades são as situações do dia a dia, as provações, as tentações, as perdas, as más notícias. Tu está com problema, tu tem que operar, tem que fazer uma cirurgia urgente, do nada, não é do nada, irmão. Nós estamos ficando idosos. Graças a Deus que estamos chegando a ficar idosos, que a maioria desses jovens que existem hoje não chegarão a ficar idosos, porque estão se matando. As pessoas estão acostumando com tanta coisa, irmão. Eu fui pescar num grupo tinha 4 pessoas da mesma família. Se juntasse as 4, daria quase 800 quilos. Os 4. Aí eu falei, pastor, essa daqui é o X-Tudo. Tinha até apelido. Pastor, essa aqui é X-Tudo. Essa aqui é o hamburgão. Esse aqui é hambúrguer com batata frita. E a pessoa ri, igual você está rindo aí. Ele ri. E eu baixei a cabeça, fiquei triste. Eu falei, meu Deus, 4 doentes e gostando do apelido que recebe. Meu irmão, como é que vai chamar? X-Tudo. Ela assim, bum, 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 bum. Meu Deus do céu. E o barco, ficaram todos na traseira. O barco levantou a cabeça assim, ó. Tinha 4 atrás e 7 na frente. Os 7 subiram. E a pessoa ri, acha tudo normal,
Não, irmão, você tem que edificar a tua vida sobre a rocha. Tua vida é teu corpo, tua saúde, tu precisa dela. Não fica, meu filho vai cuidar de mim quando eu ficar. Não vai cuidar, vai te jogar num asilo daquele bem cascarento e vai te largar para lá. Duvido, duvido. Então tá bom, não cuida de você, então deixa aí, confia em carro e em cavalo para ver para onde você vai. Fica todo mundo confiando. Nossos filhos não têm obrigação de cuidar da gente, não, irmão. Onde está na Bíblia isso, irmão? Não tem nada de obrigação. Às vezes a mãe fica assim: eu fiz tudo. Fez tudo o quê? Fez sexo com o papai, teve neném. Fez tudo o quê? Fez tudo o quê? Trabalhou para dar comida, porque não podia trabalhar. Fez tudo o quê? A gente são crianças, não podia trabalhar. Fez o que tinha que fazer, por obrigação. Agora eu estou velhinho, sabe, tem que cuidar, tem que honrar, claro que tem que honrar, eu honro. Eu não sou mais maconheiro, não sou cachaceiro, não sou mulherengo, não sou da bagunça, não vivo nas madrugadas na boêmia. Eu desonrava, sou um homem de Deus, cuido da minha família, não tenho um nome sujo, minha vida é limpa, eu estou honrando a minha mãe. A pessoa acha que honrar a mãe não, agora, sabe, eu não vivo mais, minha mãe vive em mim. Não é a mãe vive em você? Então, às vezes acontece isso, irmão. Às vezes acontece. Então, isto é falta de base. Cara, cuida de você, cuida da tua casa. Cuida, tá? Alguém está aqui comigo? Tem alguém comigo aqui hoje? Cuida de você, tá? Cuida de você. Cuida, por favor, cuida de você. Cada casa é uma casa. Tua mulher é uma casa, teu marido é uma casa, teus filhos é uma casa, teus netos são uma casa, teu irmão, tuas irmãs, sabe, meus irmãos tudo alcoólatra, 2 irmãos, minha mãe fica, fala com eles, não. Minha mãe, já falei, tá passando mal, tá com dor aqui, tá com dor ali, o outro tá secando, tá com a cara de nicotina, pele marrom de nicotina, o cara tá morrendo, mas não escuta. Eu vou ficar contigo aqui, não vou cuidar da minha vida, estou cuidando da minha casa, estou cuidando de mim. A pessoa semeou a vida toda uma desgraça de vida, e quando vem a colheita, não quer colher. Aí o que faz? Divide com você, que cuidou, que guardou, você trabalha, junta um dinheirinho, né, para a tua velhice, para dar um passeio com a família, com a tua esposa e tal. Aí os filhos não fazem nada. Aí, mamãe, tem um dinheirinho aí para me emprestar? Tem um dinheirinho para me dar? Tem um dinheirinho? Guarda, você que é jovem, guarda o dinheiro, cara. Hoje tem tudo para se ganhar muito dinheiro. Antigamente não tinha tanta oportunidade de se ganhar dinheiro. Hoje tem um monte de coisa para se ganhar dinheiro e um trabalho bom. Estava vendo a reportagem sobre a substituição do ser humano. Você vai ligar para Oi, você fala com uma máquina. Você liga para TIM, você fala com uma máquina. Você liga para o plano de saúde, você fala com uma máquina. Cadê os seres humanos? Descartado. Sabe as funções que vai dar dinheiro? Pedreiro, porque máquina não pode fazer. Pedreiro, pintor, mecânico, dessa braçal mesmo, esses vão ganhar, cobra caro, irmão, cobra caro, então a tua produção vai valer muito dinheiro. Porque o resto vai tudo substituir, as máquinas vão substituir tudo. Então, se cuide, porque a chuva vem, o vento sopra para todos, não tem ninguém que não vai passar por lutas. Jesus está alertando a nossa vida. Cuide. Por que muita gente não tem nada hoje? Pastor, sabe por quê? Porque eu ajudei meus filhos, porque eu ajudei meus netos, porque, sabe, eu fiz isso. Mentira. Isso é desculpa para dizer: eu fracassei, eu não me cuidei, eu não quis, eu fiquei olhando para a vida dos outros, eu fiquei tentando cuidar da casa dos outros, agora eu estou sabendo qual é a casa que eu tenho que cuidar, é a minha casa. Entendeu? Só chega uma idade, com a mão, igual o índio, com a mão na frente e atrás, vai culpar quem? Deus. Uns culpam o filho, o outro culpa a avó, porque eu dei minha vida toda pelo filho. Enfrentei trem, enfrentei metrô, enfrentei não sei o quê, imprensado, sabe? Eu não cuidei de mim, cuidei de todo mundo. Ninguém está mandando você não cuidar de você. Eu só posso amar você se eu me amar primeiro. Se eu não me amo primeiro, eu não amo você, eu estou fingindo por você.
Então, quem não se cuida não se ama, e quem não se ama não pode amar, que ninguém pode dar o que não tem. Se você tem, você dá. Pedro falou: eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor, levanta e anda. Assim seja, assim disse o Senhor.